Olá, amigos, muito boa tarde. Coisa boa, é um prazer estar aí na sua companhia e entrar na sua casa para acompanhar o seu intervalo de almoço. O NT Sul está entrando no ar agora e você, através da TV Novo Tempo, acompanha as principais notícias do dia. Confira os destaques de hoje. Começa em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Centro de Atenção Psicossocial atende crianças que têm aprendizado prejudicado por questões emocionais e familiares. Projeto que quer transformar a área de propriedade da Cerâmica Kipper em espaço comercial deve avançar no Legislativo cachoeirense. Presidente Jair Bolsonaro apresenta pacote de medidas econômicas. Uma das propostas é de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. E tem ainda uma entrevista com Ana Paula Roveder sobre biomas, suas características e ferramentas de conservação. Enquanto acompanha as notícias, participe do NT Sul, enviando sua mensagem com opinião, sugestão e também fotos. Nós queremos a sua participação. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Fique ligado com a gente e participe. O NT Sul está entrando no ar. Começou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Só no Rio Grande do Sul, mais de 4 milhões de animais devem ser imunizados. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa começou dia 1º de novembro e vai até o dia 30. Nesta fase, devem ser imunizados bovinos e bubalinos na faixa etária de 0 a 24 meses. O que contabiliza cerca de 4 milhões e 300 mil animais, em 240 mil propriedades do Rio Grande do Sul. A primeira etapa, em maio, envolveu mais de 288 mil propriedades rurais. Foram imunizados 12 milhões e 500 mil animais, correspondendo a 99% do rebanho. Neste ano, a vacina teve alterações na formulação, com redução na dosagem de aplicação de 5 para 2 ml e passou a ser bivalente. A composição do produto também foi modificada com o intuito de diminuir os nódulos. Atualmente, o Rio Grande do Sul, que é considerado zona livre de aftosa com vacinação, busca evoluir seu status sanitário. Em setembro, o estado passou por auditoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a retirada da vacinação. A Secretaria ainda aguarda a divulgação do relatório do Ministério. Enquanto a retirada não é confirmada, as etapas de vacinação ocorrem normalmente. Nosso boa tarde muito especial a você que está chegando em casa agora, já abriu a porta, ligou a TV e vai providenciar o almoço para a família ou vai providenciar o seu almoço. Não esquece de mandar sua mensagem para a gente, tá? Daqui a pouquinho o primeiro bloco de interações aqui no NT Sul. E a sua participação é super importante, a gente está aguardando. Questões emocionais e familiares interferem no aprendizado da criança, dificultam relações sociais e precisam ser tratadas. Cachoeira do Sul ainda não possui um centro de atenção psicossocial infantil, mas mesmo assim, uma estrutura de atendimento recebe e fornece atendimento a este público. Atualmente, cerca de 16 crianças participam de grupos terapêuticos no CAPS 2. A gente foi conferir de perto esse trabalho. Uma mesa, muitos brinquedos e crianças podendo escolher o preferido para brincar, compartilhar com o colega e se divertir. Na assistência, a professora Tárcia e a psicóloga Nájila. Na última quarta-feira do mês, essas crianças são levadas até o Centro de Atenção Psicossocial para conversar e também para brincar. E aos atentos olhos e ouvidos das profissionais, através do que fazem com os brinquedos e das brincadeiras, os pequenos se revelam. Conflitos, sentimentos e carências. Qual é o teu primeiro trabalhinho aqui hoje? Um pai e um filho. Por que tu montou um pai e um filho? Porque sim, É? ia lutar com os dinossauros para defender o filho. E a Mana melhorou depois que começou a vir? Melhorou. O que tu acha que ela melhorou? Ah, foi bater em mim toda hora. E agora? Qual foi bom?
As crianças, no geral, elas não têm o vocabulário que nós temos para expressar os sentimentos, o que elas estão pensando, sentindo. Então, no brinquedo, no brincar, é a forma que nós deciframos o que está se passando dentro delas, né? Através dos desenhos livres, através das brincadeiras como jogos, como hoje vocês viram. Nos jogos aparece muito como elas lidam com a questão dos limites. Se elas respeitam limites, se elas aceitam as regras do jogo, se elas sabem dividir o brinquedo, né, com outro colega. Então, nós trabalhamos, nós mediamos essas questões para que eles venham aprender, né, fora daqui também. Eles vêm para o serviço, brincam, e conforme o que as mães vão nos trazendo durante todo o mês, na última quarta do mês, a gente consegue trabalhar essas questões com eles brincando. Né? Questões de limites, questões da dificuldade da aprendizagem, se é um transtorno ou se é só uma dificuldade de aprendizagem, a gente vai concluindo isso e então dando essas respostas para a família, para a escola, podendo dar uma qualidade melhor para o desenvolvimento dessa criança. O grupo de crianças é um apêndice do CAPS 2 para suprir a falta de um CAPS infantil na cidade. Elas chegam aqui com transtornos diversos, problemas escolares, familiares e de socialização. A missão do trabalho em grupo é dar assistência, observar, analisar, diagnosticar e encaminhar para tratamento. Só que tudo precisa do suporte familiar, onde geralmente está a origem de tudo. Por isso, em outro dia da semana, acontece o encontro das mães ou responsáveis pela criança. Nós trabalhamos muito o que eles nos trazem para poder entender como é o comportamento dessa criança lá, na escola, em casa, poder entender um pouco do contexto familiar, os conflitos que existem, a forma que eles se relacionam, a forma que eles se comunicam entre eles, né? E poder fazer alguns ajustes através de orientação para os pais. Então, se tem algo para modificar em casa, no comportamento deles, essa mudança do contexto familiar vai repercutir no comportamento da criança. O grupo das mães comparece ao CAPS semanalmente, onde participam de roda de conversa, escuta e troca de vivências e dificuldades. Essa mãe, por exemplo, tem uma filhinha de 4 anos de idade que, por indicação da escola, chegou até o CAPS. Há 2 meses, elas frequentam os grupos que, para a mãe, é um ponto de apoio e ajuda. Minha é pequena, mas nova. Ela tem dificuldade de aprendizagem na escolinha que ela está. Ela briga, não tem rendimento na escola. Para ti, como mãe, também ser atendida aqui, o que representa isso? Ai, felicidade de receber ajuda, o carinho que eles têm com a gente, com a criança também. Como é que funciona isso? É agradável para ti? É agradável. De saber que não é só eu que estou passando por a mesma dificuldade, que a gente vai procurar se ajudar todas juntas. Essa outra mãe tem um filho de 13 anos que há 6 é tratado pelo CAPS. Na escola era brigão, agressivo e hiperativo. Há 3 meses, a filha de 9 anos, que é muito agitada, tem dificuldade de aprendizado e baixo rendimento escolar, também passou a receber atendimento. Aqui no CAPS, que tipo de atendimento tu recebe? Que efeito tem isso para ti? É bom? É bom, é maravilhoso. É bom mesmo. Eu tenho oficina com eles, quarta-feira. Última quarta do mês é com eles. E eu é todas as quarta-feiras. Aí tem psicólogo, tem o que eu preciso, eu venho e eles me ajudam a resolver os problemas, né? Um dos casos mais agudos é o dessa avó, de 76 anos de idade, que assumiu 5 netos depois que, há 4 anos, a filha teve um acidente vascular cerebral e ficou paraplégica. 2 dos netos têm alteração de comportamento e, há quase 1 ano, receberam indicação de acompanhamento. Mas eu recebo ajuda e quando eu me exclamo, né, porque tem que se exclamar para me desabafar um pouco, né? Eles sempre procuram dar um auxílio de um jeito ou do outro. Agora estamos esperando que eles vão marcar para Porto Alegre. Eu gosto, porque a gente aprende. Eu aprendi a dizer o não, que eu não sabia dizer o não, eu fazia muita vontade. Eu aprendi muitas coisas, estou aprendendo ainda, né? Estou aprendendo. Compartilhar experiências está sendo uma coisa boa para a senhora? Sim, porque eu estou passando, eu só tive 2 filhas.
E agora, como tem esses monte de criança, né, tem que saber lidar agora. Quando a gente faz o acolhimento, a gente trava com a mãe, ou com o pai, com o responsável, uma responsabilização em vir no grupo e se entender como processo daquilo ali, dos sintomas, daquilo que está trazendo. Não é a criança, às vezes a gente ouvia as perguntas, mas por que eu tenho que vir se é ele que está doente, é ele que sente isso, não sou eu. Sim, mas tu tem que vir para a gente trabalhar esses sintomas e ver se não é o ambiente que está adoecendo, se são sintomas que a gente pode estar minimizando, mesmo que tenha alguma patologia, pode estar sendo minimizado com o espaço familiar, o espaço escolar. A gente trabalha com prevenção na infância, né? Então, a gente procura, a partir dos relatos do comportamento da criança, traçar algumas metas e um plano terapêutico para que evite que ela venha a ter um prognóstico, né, negativo no futuro. Então, é a partir disso que a gente evita problemas maiores futuramente. Que trabalho legal e que trabalho fundamental. Parabéns aí aos profissionais do CAPS aqui de Cachoeira do Sul. Vamos agora até a capital gaúcha? Vamos até Porto Alegre, onde está acontecendo a Feira do Livro de Porto Alegre, que está em andamento, e os encontros dos pequenos leitores com os escritores são alguns dos momentos mais marcantes deste evento. Eles acontecem no Teatro Carlos Urbim, na programação do Autor no Palco. Confira como é esta aproximação entre leitores e autores. As bancas de literatura infantil enchem os olhos dos pequenos leitores. Mas mais interessante ainda é conhecer o autor dos livrinhos. 2 turmas da Escola Estadual Mané Garrincha de Porto Alegre foram ao teatro para escutar as histórias e conhecer o escritor cearense Tino Freitas. A empolgação surpreendeu até a professora. Não esperava, porque eles eram tão contidos em sala de aula, interagiram um pouco, foram lá, fizeram carinho no livro, mas dessa forma eu não imaginava. Fiquei bem surpresa mesmo, eu gostei muito. A turminha tinha muitas perguntas para o autor. Muito interessante, porque a gente consegue fazer esse trabalho, resgatar toda essa questão, esse contexto com o autor, e as crianças também interagirem com ele e conhecerem um pouquinho mais a história dele, também poderem trocar uma ideia e saber como é que é produzido todo o trabalho dele. O livro que eu mais gosto dele é o Cadê o Juízo? Ele ensina como tu tem que ser. Tu tem que se respeitar os pais, tem que... essas coisas. Muito legal e ver ele de pertinho. E dá vontade de conhecer mais livros vindo aqui? Sim, dá muita vontade. Você está vindo aqui, mas antes do autor estar aqui no palco, o livro esteve na escola. E esse é o grande presente, porque é uma conversa, é uma troca, é aquele aluno que chega aqui, aquele leitor que chega já querendo conhecer o cara de quem ele viu o livro e tal. E isso pode servir também de inspiração para mais leituras e quem sabe para um outro escritor no futuro, não é? Então é um grande presente estar aqui, uma alegria poder partilhar das minhas histórias com Porto Alegre. Muito legal. Feira do Livro de Porto Alegre está em andamento e esse trabalho direcionado aos pequenos, muito importante, porque é aí nessa idade que a gente se planta neles a semente, o gosto pela leitura. É ou não é? Verdade, né? Gente, vamos falar para você que gosta de alimentação saudável, você que se preocupa com uma alimentação saudável e também com sustentabilidade. Cuidar do planeta é tarefa diária de cada um de nós, não é mesmo? As pequenas atitudes fazem grande diferença e você já sabe que a gente sempre trata desse tema tão importante aqui no NT Sul. Hoje vamos falar como você pode proteger dos perigos causados pelos agrotóxicos. Você vai aprender ainda a cuidar melhor dos alimentos da sua casa usando um ingrediente que retira até 30% dos agrotóxicos. Confira! O que vem à sua mente quando você ouve a palavra agrotóxico? Muita gente sabe que os agrotóxicos são produtos químicos e que foram desenvolvidos para serem usados na lavoura, na pecuária e até mesmo no ambiente doméstico. Seu uso mais conhecido é para o combate a pragas e doenças que causam danos às plantações de alimentos. Em 2016, foram comercializadas mais de 500 mil toneladas de agrotóxicos no Brasil.
E o pior é que quando são utilizados em grande quantidade nas plantações, eles acabam trazendo sérios problemas de saúde para o consumidor que ingere os alimentos em casa. Diante disso, o que podemos fazer para nos proteger desse perigo? A nível de saúde, nós sabemos hoje os riscos de um alimento rico em agrotóxico. O país hoje, só no ano de 2019, já aprovou mais de 90 novos venenos. E o resultado disso, a curto e longo prazo, para a saúde de todas as pessoas que consumirem esses alimentos, é muito perigosa, né? Os agrotóxicos, além de cancerígenos, eles têm ações de disrupção de hormônios no nosso organismo. Então, essa epidemia de alterações de hormônios de tireoide, de hormônios de crescimento, de crianças entrando em puberdade precoce, muito relacionado com o excesso de agrotóxico consumido aí a longa escala. Então, as pessoas que tiverem um cantinho, um vaso em casa não utilizado, um pedacinho ali de um quintal, prepare essa terra, né? Procure utilizar o adubo recomposto. Então, a partir de restos de alimentos, você enriquece aquela terra e você consegue fazer um cultivo de alimentos orgânicos que não vão ter contato com essas substâncias químicas. Você vai ter o prazer de começar a manipular o seu próprio alimento. A alimentação começa por aí, a nutrição é isso, né? É o manipular, é o cheirar, é o ter contato com a terra. É inigualável as vantagens a nível de saúde de se consumir um alimento in natura, orgânico, sem a presença de agrotóxicos, né? Dentro de um funcionamento fisiológico do organismo, nós temos aí uma expectativa de gerenciamento de saúde muito maior. Oi, tudo bem? Eu sou a Kellen de Assis e hoje estou aqui na cozinha para te ensinar algumas dicas de como você pode retirar o excesso de agrotóxicos dos alimentos. Os alimentos, eles precisam chegar da feira e irem direto para a geladeira. Por quê? Para mudar a temperatura. Quando você usa temperatura diferente e resfria os alimentos antes de lavar, você faz com que eles não absorvam o agrotóxico que está na casca. Então, é muito importante. Após você ter feito isso por mais ou menos 1 hora de resfriamento, você pode lavar em água corrente os seus alimentos. Depois disso, existe uma maneira que a gente vai estar ensinando aqui, uma receitinha básica, bem simples e barata para você. Preste atenção numa questão. Existem alimentos que têm a casca grossa. Esses alimentos não precisam ficar nessa solução. Basta você pegar uma escovinha e lavar por fora os alimentos que têm casca grossa e que você vai descartar essa casca. Dessa maneira, você não contamina o alimento internamente ao manipulá-lo na hora de tirar a casca. Os outros alimentos, você vai colocar nessa solução que eu vou ensinar. Você pega um recipiente, se for de vidro é melhor. Você vai usar 1 litro de água, vai despejar aqui dentro. Eu vou colocar um pouquinho mais, porque eu vou colocar mais frutas, legumes e verduras, tá? A medida é a seguinte: para cada litro de água, você vai usar 1,5 colheres de bicarbonato de sódio, aquele que você compra no mercado. Despeja na água, mistura, e ele é que vai agir, fazendo com que o seu alimento ele fique alcalino, mais alcalinizado. Eu vou colocar as folhas aqui primeiro. Os tomates. Você pode deixar esse alimento uns 30 a 40 minutos dentro dessa solução. Após esse período, é só você tirar o seu alimento, lavar em água corrente, guardar na geladeira e ele está pronto para uso. Assim você vai estar minimizando todo esse veneno e cuidando da sua família e da saúde da sua família para que vocês tenham uma vida muito longa e feliz. Gente, assim que nem vocês, eu estava atenta aqui, prestando atenção nessas dicas maravilhosas, é ou não é? Beleza, muito bom.
Atenção mamães, atenção mamães. 6 salas de vacina estarão fechadas na tarde de hoje aqui em Cachoeira do Sul. O motivo é o encontro de formação dos vacinadores destas salas para a futura troca do sistema informatizado. Amanhã, todas elas funcionarão normalmente. As salas que estarão fechadas são o S4, Centro Social Urbano, ESF1, Promorar, ESF2, Carvalho, ESF3, Noêmia, ESF7, Ponte Verde e o S14, Bairro Marina. Está tramitando desde julho deste ano o projeto que pretende transformar uma área de propriedade da Cerâmica Kipper, em Cachoeira do Sul, em espaço comercial. Passados 4 meses, parece que finalmente o projeto vai avançar do Legislativo cachoeirense. A proposta de autoria do vereador Azevedo da SUSEP dormia no Legislativo até esta semana. A demora na composição de comissão especial, necessária para o avanço do projeto que prevê alteração no plano diretor de Cachoeira do Sul, não tem um motivo claro, mas é de conhecimento que passa pela mesa diretora a decisão de determinar as bancadas, a indicação dos vereadores para a criação e composição de comissão especial. Autor do projeto, Azevedo defende a celeridade na avaliação do tema. Na semana passada aí, tivemos a felicidade de saber que o projeto, enfim, teve andamento, com a apresentação de alguns pareceres técnicos que precisava. Que reflexo o senhor acha que a aprovação desse projeto deve trazer? O primeiro reflexo é a revitalização da entrada na nossa cidade, que hoje é campo, mato lá. Então, toda aquela parte da Marcelo Gama, que é pertencente ali à beirada do Morro do Cascalho, ela vai se tornar uma área comercial, assim como é a vocação de toda a Marcelo Gama, desde lá do seu início na curva do comercial, só que chega ali, ela não pode ser porque ainda é uma área de preservação. Além disso, vai ter um grande reflexo social, porque esse dinheiro da venda dessa área comercial pela família Kipper já está acordado judicialmente na Justiça do Trabalho, que irá diretamente para em torno de 60 famílias que aguardam algum tempo já receber os seus direitos trabalhistas através de processos judiciais. A comissão especial deverá ser formada e iniciar os trabalhos após o dia 8, data limite para as bancadas indicarem seus vereadores. As bancadas que se manifestem até o dia 8, para que aqueles que queiram participar da comissão especial, porque como é um projeto que muda o plano diretor, é necessário ter uma comissão especial na casa. Então, a partir do dia 8, as bancadas vão se manifestar, alguns vereadores já se colocaram à disposição. Eu, por uma questão ética, moral, não quis, para não interferir, já que sou o proponente do projeto, não quis participar da comissão. Espero que o mais rápido possível meus colegas agora encaminhem o parecer e que esse projeto venha a plenário e a gente aprove ele, já que ele é de grande importância para a nossa cidade. Eu torço que isso aconteça, né? Entendo aí que a comissão agora terá 30 dias para analisar, mas eu vou, assim que for formada, eu vou conversar com cada um dos vereadores que está nesta comissão, para que ela se reúna e emita o parecer o mais rápido possível, para que ainda dentro de 2019 a gente consiga aprovar esse projeto, para que, como eu falei, para que essas coisas andem, para que Cachoeira vá para frente, para que tenham novas empresas se instalando no Marcelo Gama e essas famílias tenham um Natal e um Ano Novo melhor. Tomara que se resolva, né? Vamos à interação? Hora boa aqui no NT Sul, né? Você que mandou sua mensagem, 51997697129 é o número do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem pra gente que nós temos ainda mais 2 blocos de interação aqui, dá tempo. Vamos às primeiras interações? Pelo WhatsApp chegando aqui, mensagem de Cachoeira do Sul, da Franciele Rosa. Ela nos diz o seguinte: gostaria de relatar o problema do asfalto entre o trevo de Cachoeira do Sul até a BR-251. Está horrível, cheio de buracos e não são buracos pequenos. Ela manda a foto aí pra gente, ilustrando a situação. São crateras, na verdade, né? Isso aí para o pneu de veículo, isso aí para provocar acidente, enfim, é um perigo. Tá aí dado o recado da Franciele para as autoridades que nos assistem, as autoridades competentes. Daniele, de Cachoeira do Sul, estamos às... Opa! Vamos voltar de novo aqui. Probleminha, não tem problema nenhum.
A Franciele, estamos assistindo o melhor jornal aqui no bairro Santa Helena. Um beijo para minha irmã Sofia, Francine Pereira, aqui de Cachoeira do Sul. Tem foto, olha que coisa linda, ela e um bebezinho. Obrigada, amiga, obrigado por sua participação conosco aqui no NT Sul. Obrigado pelo carinho. Ziara Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Gosto muito do programa. Manda um abraço para meu irmão Lucas, minha sobrinha Roberta e minha cunhada Silvia. Ziara, nosso abraço todo especial para essa galerinha. Olha só, ao lado de um Gaudério, 2 piazitos. Que maravilha. Abração para essa galerinha. Muito obrigado por sua participação. Teremos mais 2 blocos de interação. Manda sua mensagem, tá bom? A seguir, presidente Jair Bolsonaro apresenta pacote de medidas econômicas. Uma das propostas é de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. E ainda, uma entrevista com Ana Roveder sobre biomas, suas características e ferramentas de conservação. Não sai daí, viu? O NT Sul volta já. Nosso muito boa tarde a você que nos assiste agora. E agora é a hora e a vez de quem cuida da casa, de quem precisa de um solzinho e está gostando muito desse sol que está brilhando lá fora, aqui em Cachoeira do Sul e na região. Aproveita então o solzinho de hoje, porque em Cachoeira do Sul até quarta-feira o céu vai ser aberto, mas amanhã já deve chover novamente. Confira como fica a previsão do tempo para Cachoeira e para todo o Rio Grande do Sul. Quarta-feira de céu claro em Cachoeira do Sul. A predominância do dia é de sol com algumas nuvens. No final da tarde, baixa a umidade do ar, que pode chegar a 27%. Temperatura mínima do dia é de 16 graus e máxima de 27 graus. Na quinta-feira, a chuva que havia dado uma trégua volta. Pela manhã, a previsão é de sol e aumento de nuvens. À tarde e à noite, pancadas de chuva. Mínima de 18 graus e máxima de 30. Já na sexta-feira não deve chover. O sol aparece entre nuvens e a temperatura mínima é de 18 graus e máxima de 29 graus. Veja como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Na maior parte das regiões, sol com nuvens. Dia de calor com temperaturas mais amenas nas regiões sul e na serra. Nas regiões norte e noroeste do estado podem haver chuvas isoladas. Na capital gaúcha, sol entre nuvens, temperatura mínima de 15 graus e máxima de 26 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, a máxima é de 30 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 27 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus. Ainda falando sobre clima, as consequências estão prejudicando também a economia e o setor orizícola já está em dificuldades. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federarroz, tomou frente em defesa dos produtores de arroz atingidos pelas intensas chuvas dos últimos dias. Com os problemas causados pelas intensas chuvas dos últimos dias, que trouxeram nova apreensão aos produtores de arroz do estado, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, encaminhou ofício ao Ministério da Agricultura cobrando medidas de políticas ao setor diante da atual situação agravada pelo clima. O documento também será encaminhado para outros órgãos, como o Ministério da Economia e a Frente Parlamentar da Agropecuária. No ofício, a entidade destaca que, mesmo que haja o reconhecimento dos esforços na adoção de medidas para amenizar as dificuldades enfrentadas pelos produtores por meio da renegociação dos vencimentos do arroz, as ações não devem reverter na efetividade necessária. Liderança do setor arrozeiro na região e presidente da União Central de Risicultores, Ademar Kochemborger, gravou um vídeo em que reclama sobre o não atendimento das demandas do setor. Tirando mais um motor que está pegando água das enchentes, né? Então aqui quero dar um testemunho aí para a população entender o que é produzir arroz. Aqui temos uma lavoura plantada em setembro, né, que já estava com água encerrada, estava com todos os tratos culturais rigorosamente em dia e agora está aí, ó, tudo debaixo d'água. Mês de outubro choveu aqui mais de 400 milímetros de chuva. Isso aí já são 6 anos encordoados que temos tomando um sufoco para plantar, pois chove muito na época do plantio. Estamos com enorme dificuldade e para ajudar
vai um recado, senhora ministra. Né? Nós estivemos no começo de julho no gabinete do nosso presidente da República, onde ordenou para a senhora e o Guedes resolver o problema do arroz. Né? E até agora nada aconteceu, ministra. Estamos preocupados. Só que agora, mais uma vez, a situação piorou. Porque estamos com enorme dificuldade no plantio. Quem plantou está perdendo, perdeu. Né? E não estamos conseguindo plantar. Se nós plantarmos, depois dessas águas baixar, vai ser fora de época. Já vai ser uma produção baixa. Ontem, Alexandre Velho, presidente da Federarroz, esteve em Brasília para reforçar o pleito junto aos deputados e senadores. No dia 13 de novembro, uma nova reunião está agendada com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Vamos às interações? Segundo bloco aqui no NT Sul, mande a sua mensagem, seu recado com o nome e a sua cidade. Não esquece, viu? O número é 51997697129. Vamos para a telinha? A Daniele, aqui de Cachoeira do Sul, quero desejar um feliz aniversário para minha irmã gêmea, Josiele, que mora em Porto Alegre e está ligadinha no NT Sul. E feliz aniversário para mim também. A Daniele Caetano é parente. Vou confessar, tá aqui ó, as gêmeas, a Dani e a Josi, parabéns às duas, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, feliz aniversário, tudo de bom, são os votos da equipe aqui do NT Sul e obrigado pelo carinho da sintonia, tá bom? Juliano Platti, aqui de Cachoeira do Sul, precisamos de uma solução para essa árvore, olha por onde precisamos desviar. Vamos ter, tem foto? Olha só, tem que desviar, a situação está complicada, né? E a árvore em via urbana. Tá dado o recado. A educação acontece também fora da sala de aula aqui em Cachoeira do Sul. Uma escola de ensino infantil levou as crianças para uma atividade externa que valoriza a leitura. Confira os detalhes no quadro Educação com Denise Belladonna. Boa tarde. Os alunos que os professores recebem nas suas salas de aula têm grande chance de terem permanecido ou de permanecerem o turno inverso também dentro de uma sala. Sala que pode ser o quarto ou outro ambiente da sua casa. Então, cada vez mais é certa a proposta para que as escolas façam projetos que contemplem o ensino fora das paredes da sala de aula. Outra máxima atual é de que no turno inverso ao das aulas, o aluno não costume participar de atividades onde seja necessário contato com outras pessoas, através de diálogos e argumentações pessoais. Nessa realidade, a escola acaba sendo grande palco para essa habilidade, tão necessária às crianças e aos adolescentes, já que logo serão adultos com a necessidade de se colocar num espaço físico e de defenderem-se fora do ambiente virtual. Quando vemos escolas envolvidas com mostras científicas, mostras pedagógicas, feiras do livro, viagens ou passeios pedagógicos, com todas as suas implicações desde a organização até a realização, podemos crer que há mais aprendizado nisso do que a mente do próprio professor possa planejar. As atividades extra-classe não precisam ser grandiosas e nem espetaculares. Nós estamos falando de ensino e aprendizagem. Então, elas precisam ser, sim, significativas. Eu trago como exemplo para vocês a festa que aconteceu nos últimos dias 25 e 26 de outubro, numa escola de educação infantil da localidade de Três Vendas. As professoras da IMEI Sítio Encantado organizaram a segunda edição da festa literária, este ano com um título bem sugestivo, Ler é Viver. Nessa festa pôde-se perceber o resultado de trabalhos planejados e executados para acontecer a aprendizagem. Personagens se materializaram e vieram brincar com as crianças, fazendo o lúdico abrir as portas para o saber. As histórias dos livros tornaram-se reais pelas mãos das crianças que montaram animais, meios de transporte e outros enredos. Ler jornal, ler revista, ler anúncio, ler um livro. A proposta é
Ler é viver. Colorir, dramatizar, enfeitar, brincar e mostrar para os familiares o que leu é vida melhor ainda. As dinâmicas externas à sala de aula não têm área exclusiva de conhecimento. Elas precisam de todas as áreas e também passam por todas elas. Por isso, são motivos tão eficazes de aprendizagem. Eu mando daqui o meu abraço e os parabéns ao pessoal da EMEI Sítio Encantado por esse bonito trabalho. E fica aí também o incentivo da aprovação da ideia para quem já aposta no ensino fora das paredes da sala de aula. Ou a dica para quem ainda não o faz. Até o nosso próximo encontro. Prepare o seu coraçãozinho para um momento de emoção a partir de agora. Olha só que legal! Um vídeo de uma paciente em tratamento de quimioterapia cantando no dia da sua última sessão do tratamento viralizou na internet e já passa de 1.100.000 visualizações. A paciente é a Irineia Melo, de 39 anos, que vem lutando contra o câncer de mama. O vídeo foi gravado no Hospital de Cachoeira do Sul e publicado por familiares. A música simboliza a luta contra a doença. Vamos acompanhar no trechinho. Comece a sorrir, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois Irineia, para você e para todas as guerreiras, as batalhadoras vitoriosas que estão aí na luta contra essa doença em tratamento. Que esse vídeo sirva de exemplo e de motivação para todas quanto passam por essa luta e têm que fazer essa travessia. Muita fé acima de tudo. Que Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? De Cachoeira do Sul, vamos a Brasília. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregaram ontem ao Senado um pacote de medidas que prevêem a reestruturação do Estado. As propostas de emenda à Constituição têm um caminho longo a ser percorrido, iniciando pelo Senado e passando depois pela Câmara dos Deputados até a aprovação. O governo federal apresentou ontem suas propostas para ajustar as contas públicas, tanto da União quanto dos estados e municípios. O pacote, chamado pelo governo de Plano Mais Brasil, incluiu 3 propostas de emenda constitucional que foram entregues ao Senado Federal: a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial e a PEC dos fundos públicos. E essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. As 3 propostas de emenda à Constituição iniciam a tramitação pelo Senado. Peça principal do plano proposto, a PEC do Pacto Federativo, altera o conjunto de regras constitucionais que determinam como são distribuídos e gastos os recursos arrecadados pela União, estados e municípios. A PEC dos fundos públicos constitucionais, que prevê a extinção de todos os fundos orçamentários infraconstitucionais e que não tenham sido validados por meio de lei complementar específica. A última é a PEC emergencial, que prevê medidas de contenção de gastos para serem aplicados em situação de risco fiscal nos estados e municípios e de descumprimento da regra de ouro no caso da União. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios
para saúde, educação, saneamento, segurança. O dinheiro tem que estar na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está. Na manhã de hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, iniciou as tratativas para definir a tramitação das propostas de emenda à Constituição. A expectativa do presidente da República é de que até abril o conjunto de medidas esteja aprovado nas duas casas legislativas, Senado e Câmara. Líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, pretende acelerar a aprovação da PEC emergencial, dando um fôlego orçamentário a estados e municípios já no início do próximo ano. A PEC emergencial abre no orçamento fiscal do ano que vem um espaço orçamentário para investimentos da ordem aproximada de 26 bilhões. E isso é do interesse do Congresso Nacional ampliar o investimento público, que está no seu nível mais baixo. Se a PEC do Pacto Federativo for aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e ter autonomia na destinação dos recursos. Investimentos mínimos para saúde e educação não serão alterados. É criado, então, o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos de redução de gastos. Impostos com destinos determinados por lei poderão ser remanejados conforme necessidade. A desvinculação das receitas públicas é outro ponto previsto na proposta. A PEC do Pacto Federativo prevê ainda a fusão de municípios com população abaixo de 5 mil habitantes e que não tenham receita própria maior que 10% do total da receita municipal. Com isso, se aprovada, a PEC pode extinguir quase metade dos municípios do Rio Grande do Sul. Isso porque 226 das 497 cidades gaúchas têm menos de 5 mil habitantes e, considerando apenas o ITBI, IPTU, ISSQN, taxas e contribuições de melhoria, não tem receita própria maior do que 10% do total da receita municipal. A aprovação da PEC traria como efeito a absorção dos municípios de Novo Cabrais e Cerro Branco, com 4.196 e 4.691 habitantes, respectivamente, por Cachoeira do Sul. Ambos municípios emancipados de Cachoeira nas décadas de 1980 e 1990. Para que sigam autônomos, terão de comprovar até junho de 2023 que são autossustentáveis financeiramente. No Brasil, o impacto da medida pode afetar até 1.254 municípios, que deverão ser extintos e absorvidos por municípios maiores. Algumas conjecturas se faz com relação a esse projeto. A tramitação deste pacote de medidas ocorre em ano eleitoral. A extinção de municípios pode ser uma estratégia econômica importante para o governo, visando a economia, mas politicamente a pergunta que se faz é qual a chance de prosperar em ano eleitoral. Extinguir bases políticas parece não ser um bom negócio. Aqui para a região de Cachoeira do Sul, por exemplo, o Pacto Federativo, se aprovado, sepultaria de vez o sonho de emancipação das localidades de Piquiri e de Três Vendas. Nosso assunto agora é meio ambiente. Vamos saber o que são biomas, principais características e conhecer ferramentas de conservação. A repórter Gabriela Belo conversou com Ana Paula Roveder, especialistas nesses assuntos. Boa tarde, Gabi. Olá, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. E a professora Ana Paula, ela é doutora em ciência do solo e ela que vai falar um pouquinho pra gente sobre o bioma Pampa. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bom? Antes de tudo, acho que é importante a gente classificar o que é bioma. Tá. De uma forma bem simplificada, um bioma é um espaço geográfico que possui características, vínculos entre os seus sistemas naturais em comum. Então, é como se fosse uma delimitação em que nós conseguimos visualizar que os seus ecossistemas, as suas espécies, os seus potenciais de uso são relativamente vinculados, e nunca homogêneos, mas vinculados a ponto de nós conseguirmos delimitar esse espaço geograficamente. E o bioma Pampa, quais são as características dele? O bioma Pampa é um bioma que
ele se caracteriza principalmente por ser um bioma de formações campestres predominantes, se caracteriza também pelo seu clima subtropical, né, pela sua posição na América do Sul e basicamente por, dentro do território brasileiro, e ser o único bioma que está dentro de um único estado brasileiro, mas que nós também compartilhamos com outros países da América Latina, a Argentina e o Uruguai. Então, essas são características básicas, né? Mas o Pampa, ele é muito lembrado e visto pela sua formação campestre e o tipo humano comum, né, e tradicional, que é o gaúcho do Pampa. Mas ele é muito mais diverso que isso, né? Nós temos formações florestais, formações savanoides. Dentro das formações campestres, a gente tem campos úmidos. Nós temos um tipo de formação que tem um nome muito peculiar, que é muito nosso, que são os banhados, né? Formações hidromórficas. E todas elas precisam ter um olhar específico. Todas elas apresentam potencialidades e fragilidades que precisam ser entendidas. Recentemente, os produtores aqui do estado precisaram fazer um cadastro ambiental rural. No período que eles fizeram esse cadastro, eles tinham que ter esse conhecimento da área, o que tinha dentro de cada propriedade. O CAR é uma ferramenta muito interessante de sintetizar informações e disponibilizar. Então, é uma ferramenta de síntese de informação que pode ajudar, colaborar a produzir políticas públicas, programas de desenvolvimento e de atenção às diferenças de forma regionalizada, né? Então, o CAR ele tem um potencial imenso, desde que seja valorizado, né, e que precisa ser entendido pela sociedade brasileira como uma ferramenta de desenvolvimento, de sustentabilidade e de produção de políticas públicas, né? Então não precisa se ter medo do CAR, né? Como foi veiculado bem no começo do CAR, né? Pelo contrário, é super importante. Na verdade, é uma declaração de tudo que se tem na área. Exatamente. E aí, com isso, você consegue acessar linhas de crédito, você consegue entender quais você, não apenas o proprietário, mas o Estado como um todo, a gestão como um todo, consegue priorizar linhas de adequação ambiental, de recuperação dos serviços ecossistêmicos. A gente está vivendo um momento de muito debate em relação às mudanças climáticas globais e um dos pontos cruciais é a produção de água, né? E onde essa água é produzida? Dentro das propriedades, onde se encontram os mananciais hídricos, as nascentes. Então, com essa informação espacializada e disponibilizada, nós conseguimos entender muito mais as necessidades da sociedade brasileira, das gerações futuras, em relação à conservação desses serviços ecossistêmicos. Falou de conservação, há uma grande preocupação, né, sobre a questão da preservação dessas áreas, por conta da degradação. Como é possível controlar e evitar isso? É preciso entender um pouquinho a diferença entre preservação e conservação. A preservação, ela tem um significado de manter um determinado sistema, espaço, ecossistema intocado. É uma forma de manter, né, esse sistema. E a conservação, ela prevê algum tipo de manejo. Ela não prevê a intocabilidade do ecossistema ou da área. Possível cultivar, plantar? Sim. Por exemplo, uma unidade de conservação, né, de uso de conservação integral, ela visa preservar. Mas nós temos muito mais área que são propriedades, né? Propriedades privadas. E é onde está o grosso das nossas áreas de preservação permanente. A grande área de matas ciliares, de nascentes, de campos, que precisam ser também visibilizados como área de preservação permanente, está nas propriedades. E isso é em todo o Brasil. Então, esse setor social, que é o produtor rural ou a empresa rural, ela precisa fazer essa adequação. A partir da adequação, ela está fazendo a conservação. E essa conservação, ela é
feita para as áreas de preservação permanente, né, as áreas que têm que se manter como áreas naturais, e também a conservação das áreas produtivas. Você tem que produzir de forma conservacionista, para que você não acabe chegando a um ponto de esgotamento da tua área produtiva e degradação, né, e possível abandono da área. Questão então de agressão ao meio ambiente, esse bioma, né, que a gente fala agora, tem a questão das queimadas e também do uso excessivo de agrotóxicos. De que maneira isso acaba impactando? As queimadas, elas são muito mais num aspecto cultural para o Pampa, né? Muito no sentido do produtor que queira fazer o que eles chamam, né, de afinar o campo, que é quando você passa um fogo controlado, é mais ou menos controlado, e aquele campo rebrota, né? E em termos mais espontâneos, o Rio Grande do Sul registra mais queimas nas suas épocas, ou os anos que nós temos estiagem, né? Porque o Rio Grande do Sul não tem estação seca, né? Mas nós temos anos em que registramos estiagem, e aí o risco da queimada é maior. Professora, quero agradecer a todos os esclarecimentos, acredito que tirou muitas dúvidas de todos que estão em casa assistindo. Obrigada. Tá certo, eu que agradeço, é sempre uma satisfação quando nós da academia conseguimos conversar e interagir com os outros setores, né? Então, para nós é uma oportunidade muito grande, né? E claro que isso é bem mais complexo, mas a gente precisa passar isso para a sociedade de uma forma que ela compreenda a importância. É algo complexo, mas que você conseguiu traduzir muito bem aqui pra gente. Obrigada. Obrigada mesmo. A professora Ana Paula, ela é doutora em Ciência do Solo, como eu já tinha falado, e atua na UFSM de Santa Maria. Eu volto com você. Obrigada, Gabriela, então, e a professora Ana Paula por essa lição aí sobre o nosso bioma Pampa. Vamos às interações, último bloco de interações aqui no NT Sul. Rosane, aqui de Cachoeira do Sul, está chegando com a sua mensagem. Estamos ligadinhos na TV mais amada do Brasil. Ô, coisa boa! Manda abraço para todos nós do Rincão da Guajuvira. Temos foto? Não, não temos. Temos aqui, então, a Irene de Cachoeira do Sul, também participando conosco pelo WhatsApp. Vilmar e eu queremos desejar feliz aniversário para nossa filha Flaviane. Saúde, paz e tudo de bom. Irene, aqui de Cachoeira do Sul, mandando a foto aqui da filhota que está de aniversário. Obrigada aí pela companhia, obrigada pelo carinho da sua mensagem, tá bom? Valquíria Schreiber, de Cachoeira do Sul, também mandando mensagem. Minha filha Aloma Schreiber Puntel foi guerreira, lutou por 2 anos contra um câncer de mama. Parabéns às vencedoras, cuidem-se. Ela está fazendo alusão aí ao Outubro Rosa, aquele vídeo que a gente rodou agora há pouco da paciente que, em final de tratamento, cantou aí se despedindo do tratamento e passando uma mensagem bonita, uma mensagem positiva para as mulheres que estão enfrentando este problema. Simone Dias, de Cachoeira do Sul. Meu filho Matheus deseja uma ótima tarde para vocês. Um beijo. Cadê a foto do Matheus ou da Simone? O Matheus. Oi, Matheus. Boa tarde para você, amiguinho. Obrigado pela companhia e um grande abraço para você e para a mamãe aí, vocês que nos acompanham aqui no NT Sul. Acabou? Acabou então. Vamos lá então. O NT Sul está chegando ao finalzinho desta quarta-feira. Amanhã, quinta, tem mais. As reportagens de hoje e outros conteúdos você encontra no nosso site novotempo.com/NTSul. Nos acompanhe também pelo Facebook para receber sempre as principais notícias. facebook.com/TV Cachoeira. A gente volta amanhã ao meio-dia com muito mais informação para você. Acompanhe agora o consultório de família com Darleide Alves. Uma super especial e abençoada tarde para você. A gente se vê. Tchau, tchau.